para Gunnar Klink, entrega na direita Bergmark. Este tramando tenta descer. Alonga para dar a Berganson. O ano é 1958. Elvis Presley começava a mostrar o seu talento para o mundo. No Brasil, o presidente era Juscelino Kubitschek e a seleção brasileira era embalada pela bossa nova, o ritmo que surgia naquele momento. Você está no canal Meia na Canela e irá acompanhar com a gente a websérie 5 Estrelas. Nessa websérie 5 Estrelas, vamos contar para vocês, de um jeito que vocês nunca viram, a história dos 5 títulos da seleção brasileira, em 58, 62, 70, 94 e 2002. Antes de mais nada, antes da gente começar essa belíssima trajetória, se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações para vocês não perderem esses outros vídeos que irão sair e deixe o seu like. O Brasil, que vinha de 2 derrotas marcantes em 50 para o Uruguai em casa, aquela vexame do Maracanaço, e em 54 foi eliminado nas quartas de final para a forte seleção húngara de Puskás. A Hungria, que, diga-se de passagem, também chegava forte em 58, a não ser pela Revolução Húngara que aconteceu em 56, onde vários jogadores fugiram do país, como, por exemplo, o próprio craque Puskás. A Copa de 58 contou com 16 seleções, sendo 4 da América e 12 da Europa. Era o recorde de seleções inscritas até o momento. A Alemanha Ocidental chegava como uma das grandes favoritas, até porque tinha sido a campeã em 54 e conseguiu manter a mesma base, a não ser pelo pequeno detalhe que a seleção tinha envelhecido um pouco. Algumas seleções iriam disputar a sua primeira Copa do Mundo, como por exemplo União Soviética, Irlanda do Norte e País de Gales. Foi a primeira Copa que todas as seleções britânicas estiveram presentes: Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. A União Soviética iria disputar a sua primeira Copa e já chegava como uma das grandes favoritas, porque tinha ganhado a Olimpíada em 56. A Inglaterra, até o começo do ano de 1958, era considerada uma das seleções mais fortes do mundo, chegaria como uma das favoritas. Mas, devido ao desastre aéreo de Munique, onde vários jogadores vieram a nos deixar, a seleção chegou um pouco enfraquecida para a Copa do Mundo. Brasil e Argentina chegavam à Copa como 2 das seleções favoritas a conquistarem o título. Olha, de 58 eu lembro pouco, mas lembro que 58 foi a época de Pelé, foi a época de Garrincha, que iniciou esse pessoal. Então a gente ficava na cabeça de, poxa, Garrincha, jogar bola, e a gente moleque estava ali iniciando. Eu já não sou nenhum garoto, por isso que dá para lembrar isso aí. Então, de 58 que ficou na memória mais ou menos isso. Época de Garrincha e época de Pelé. E Gilmar, todo menino que começava a jogar futebol pensava que goleiro era Gilmar, já chamava Gilmar. O Gilmar era o Pelé do gol. A seleção do Uruguai, que poderia ser uma das favoritas também, não se classificou para essa Copa, pois perdeu para a seleção do Paraguai por 5-0 em Assunção, e o Paraguai acabou indo para a Copa no lugar do Uruguai. A outra seleção representando o continente americano a participar da Copa foi o México. Teve um fato muito curioso com relação à CBD, que era quem regulamentava o futebol brasileiro naquele momento. Eles esqueceram de mandar a numeração da seleção brasileira para a FIFA. E aí o que aconteceu? A FIFA escolheu o número dos jogadores da seleção brasileira e deu a camisa 10 para um tal de Edson Arantes do Nascimento. Você conhece? Um tal de Pelé? E aí, o resto é história, você já sabe, né? Eternizou a camisa 10 que todos os grandes craques usam até hoje. Para quem quisesse acompanhar os jogos ao vivo da Copa de 58, a única opção aqui no Brasil era através do rádio. Para quem quisesse assistir os jogos, a opção era adquirir os kinescópios dos jogos, que eram filmados em 16mm. Naquela época não existiam ainda os videotapes. Olha, até no rádio era mais difícil, porque rádio era aqueles caixotão grande e, na realidade, poucas pessoas tinham rádio. Ficava mais na imaginação que o Brasil estava jogando uma Copa do Mundo e o futebol também não era assim tão falado como era hoje, Brasil, país do futebol. Não era bem isso, não. Precisou, em 58, ganhar essa Copa, aí veio aí o advento de Pelé para a coisa
tomar grandes rumos no futebol brasileiro. Através do sorteio, ficou definido que o Brasil jogaria no grupo 4, junto com União Soviética, Inglaterra e Áustria. A estreia da seleção brasileira foi no dia 8/6/1958 contra a Áustria, onde o Brasil venceu por 3-0, com 2 gols de Mazzola e 1 gol de Nilton Santos. O time do Brasil, treinado por Feola, teve nessa estreia a seguinte escalação: Gilmar no gol. A zaga era composta por Dessordi, Bellini, que era o capitão, Orlando e Nilton Santos. Dino Sani e Didi faziam o meio de campo. Na ponta direita, Joel, ponta esquerda, Zagallo e no comando de ataque, Mazzola e Dida. O segundo jogo da seleção brasileira foi contra a Inglaterra, onde aconteceu um empate de 0-0. Aqui temos alguns fatos curiosos. Foi o primeiro empate sem gols na história das Copas do Mundo até aquele momento. E os jogadores, quando acabou o jogo, eles não sabiam muito bem o que fazer. Eles ficaram esperando algum pronunciamento do juiz, porque eles achavam que ia ter prorrogação. Que loucura isso, né? O terceiro jogo do Brasil foi contra a União Soviética. E aqui tem um fator histórico muito importante. Foi o jogo de estreia de Pelé e Garrincha pela seleção brasileira em Copas do Mundo. Depois disso, vocês sabem, nada mais foi como antes. Aos 3 minutos de jogo, já estava 1-0 pra gente e tínhamos chutado 2 bolas na trave, através de jogadas do Mané Garrincha. Esse jogo terminou 2-0 com 2 gols do Vavá. Finalizando então essa fase de grupo, onde o Brasil se classificou em primeiro lugar, antes da gente ir para a fase de mata-mata, contamos com a empresa Ciacolor para colorir esse preto e branco da época. A Ciacolor é uma empresa que atende com excelência aqui no Brasil e em todo o mundo. Tinta Ciacolor, mais que paredes, colorimos emoções. Este conteúdo é um oferecimento também de VEC Digital. A VEC Digital é para você, para sua empresa, que quer otimizar suas vendas, melhorar seus resultados. Entre em contato com eles aí na descrição, que eu tenho certeza que eles terão as melhores estratégias para melhor atendê-lo. Com um treinamento pesado e revolucionário para a época do preparador físico Paulo Amaral, a seleção brasileira chegava às quartas de final para enfrentar a seleção de País de Gales, muito forte fisicamente, além de toda a sua qualidade técnica. Esse jogo contou com um outro fator histórico muito interessante, que foi o primeiro gol do Pelé em Copas do Mundo. Até então, foi o jogador mais jovem a fazer gol em Copas do Mundo e também, posteriormente, a sagrar-se campeão. Pelé tinha 17 anos e 239 dias nesse momento. Após passar por País de Gales com placar mínimo de 1-0, o Brasil chega à semifinal para enfrentar a forte seleção da França. A França, que contava com Fontaine, um grande jogador que foi o artilheiro daquela edição da Copa do Mundo. Olha essa curiosidade. A França foi eliminada pelo Brasil na semifinal. Então, a França fez apenas 5 jogos naquela Copa e o Fontaine fez nada mais, nada menos do que 13 gols nessa competição. É muito gol para 5 jogos. O Brasil, então, com gols de Vavá, Didi e 3 gols do craque Pelé, passou pela França por 5-2 rumo à grande final. Agora, eu lembro da época de Sordi, Mauro, mas nada assim que pudesse, em 58, ter aquela aclamação, assim, não tinha. Era mais esse surgimento aí desses fenômenos que depois vieram a se transformar aí em grandes jogadores. Dia 29/6, a seleção brasileira então entrava em campo contra a anfitriã Suécia, embalada por todos os seus torcedores. Seleção brasileira que estava com o grito entalado na garganta, estava querendo gritar, é campeão. E enquanto todos os brasileiros aqui estavam com o ouvido grudado no rádio para saber o que ia acontecer nessa final, ninguém sabia desse fato curioso. O roupeiro da seleção brasileira teve que entrar em ação nesse momento. As duas seleções jogavam de amarelo, e como a Suécia era a mandante, o Brasil teve que mudar de uniforme. O roupeiro da seleção correu então, teve que comprar um jogo de uniformes azuis e pegar todos os bordados das camisas amarelas e bordar nos uniformes azuis. O primeiro título do Brasil, então, foi com a belíssima camiseta azul. O Brasil, que fez algumas mudanças durante a Copa, o técnico Feola mandou a campo para essa final um time com Gilmar no gol, Djalma Santos na direita, Bellini, o capitão, na zaga, junto com Orlando. Lateral esquerda era com o Nilton Santos. A dupla de volantes era Didi e Zito, e o quarteto ofensivo era composto por Garrincha, Vavá, Pelé e Zagallo. Que time, hein, meus amigos? Que time!
Olha, naquela época era mais difícil você acompanhar futebol. Eu lembro bem que meu pai, até por gostar de futebol, mas ele pouco se falava. Eu lembro que para jogar futebol, meu pai liberava que eu pudesse jogar futebol. Eu ia montado num cavalo e jogava futebol, aí aqueles torneios que fazia e tal. Então era mais ou menos só isso. O futebol era jogado de uma maneira totalmente descompromissada, sem nada, não se pensava nada. Principalmente, como eu falei, morando no sítio, as pessoas não tinham muito o que falar, não. Era mesmo só Gilmar, Pelé e Garrincha. Esses eram os nomes. E o primeiro título da seleção brasileira saiu nesse dia. O Brasil venceu a Suécia por 5-2, com gols de Zagallo, uma vez, duas vezes Pelé e duas vezes Vavá, com direito a um golaço do Pelé, que teve um passe lá da ponta esquerda do Zagallo. Pelé domina, chapela o zagueiro, leva um chute muito bem dado ali na perna pelo zagueiro sueco e finaliza com maestria, fazendo um dos gols mais bonitos de todos os tempos de finais de Copa do Mundo. Ali nascia um rei, ali nascia toda uma história do futebol mundial. Junto com isso, nascia também um gesto eternizado pelo capitão Bellini, de erguer a taça. Antes, os campeões não tinham esse costume, e até hoje, todos os campeões de Copa do Mundo copiam esse gesto do Bellini. Até hoje, veja bem, aconteceu em 58, há quanto tempo atrás, e até hoje alguém ainda faz aquele gesto de Bellini, aquela taça. Se bem que aí veio outros aí que fizeram outro gesto, mas essa de Bellini foi realmente eternizada e ninguém vai tirar isso. Misto de várias coisas, mostrar, né? Mostrar ao mundo aquela conquista nossa, depois de 28 anos, né? E aquela emoção, e atendendo os nobres fotógrafos que estavam ali, os baixinhos. Guimarães, eu levantei a mão e em seguida eu botei as duas. E fico orgulhoso de que os outros copiam, né? Esse gesto do Bellini de erguer o troféu ficou eternizado em todas as outras modalidades. Vocês podem ver que até hoje, no momento de glória máxima, todos os campeões fazem esse gesto de erguer o troféu. Nesse momento, então, colocávamos a nossa primeira estrela no peito e começávamos uma linda história de soberania da seleção que mais conquistou títulos de Copa do Mundo. E a torcida brasileira gritava pela primeira vez: é campeão. Essa foi então a história da nossa primeira estrela. Fica ligado aí no nosso canal, se inscreve e ativa as notificações para você não perder essa trajetória maravilhosa dos outros títulos da seleção brasileira.